Oi, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa gravação semanal do Ateliê do Osso, com a equipe completa. Eu sou Lucas Boechat, médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta. Beleza, e hoje nós vamos dar continuidade no nosso tema de músculo, né? Nós planejamos fazer o mês do músculo, mas a gente já está achando que vai ser 2 meses do músculo, né? E hoje o Marcelo vai dar continuidade como nosso professor principal aí, no tema do envelhecimento e da perda de massa muscular, né? É importante a gente sempre lembrar que o objetivo do vídeo não é esgotar todos os dados científicos que existem e que vão haver sempre opiniões pessoais atreladas às publicações. Não é recomendado fazer diagnóstico ou tratamentos apenas com nossos vídeos, nós não temos conflito de interesse para essa apresentação. Então vamos lá, Marcelo, a tela e o áudio são todos seus. Bom, obrigado. Então, como a gente já tinha falado naquele primeiro episódio, né? O músculo é o maior tecido do corpo humano, então ele é muito importante, né? E principalmente para quem começa a entender o que é o envelhecimento humano, todas as regiões estão tendo um rápido crescimento nesse envelhecimento. Então, desde países desenvolvidos até países subdesenvolvidos mesmo, a população está envelhecendo. E o número de idosos ele vai aumentar drasticamente para 2040, 2050, chegando a 30% da população brasileira em 2060. Então, vamos lembrar algumas características do músculo, que ele representa 30% da massa corporal nas mulheres, 40% da massa corporal nos homens. Ele tem uma alta plasticidade, além do uso, do desuso, ele consegue liberar, né, sinalizadores. Grandes partes desses sinalizadores são as miocinas que estão escritos aí, né? E é um grande consumidor de energia. Muitos pensam que ter músculo aumenta demais aquela energia metabólica do repouso. Não é essa energia que a gente fala. Basta lembrar que 1 quilo de músculo, você aumenta aí na sua taxa metabólica basal, para quem não tem esse conhecimento, em torno de 10, 11, 12 calorias por dia, é muito pouco, né, no repouso. Mas na hora que você está utilizando ele como exercício físico, ele é um grande consumidor de energia. E, lógico, ele é a principal reserva de proteínas. Então, vamos pensar aqui, como que funciona, né, na vida, durante a vida. Esse é um slide clássico de praticamente todos os estudos que abordam o envelhecimento muscular, a doença que daqui uns 4 episódios nós vamos entrar nela, chamada de sarcopenia. Mas quando você é jovem, você tem que ganhar o máximo de músculo possível, tá? É a mesma coisa que ocorre com o osso, você tem que fazer uma boa reserva muscular, você tem que fazer uma boa reserva óssea, porque com o envelhecimento você pode desenvolver uma doença chamada osteosarcopenia. E aí isso vai aumentar o risco de quedas, vai aumentar o risco de mortalidade, hospitalização e incapacidade funcional. Então, quando você atinge essa máxima, esse pico muscular máximo, você consegue passar a maior parte da sua vida adulta com uma boa reserva, tendo força para executar suas funções de vida. Então, isso é muito importante, o quanto que é importante ter força muscular. Mas quem não fez essa reserva de uma forma adequada, você vai perder com o envelhecimento. Tanto o saudável, aqui os dois estão saudáveis, mas quando você não fez essa reserva, você acaba perdendo precocemente, porque a partir dos 30, dos 35 anos, dos 40 anos, alguns estudos falam que você perde 0,5% ao ano, alguns falam que você pode perder 1% ao ano, outros já são um pouco mais agressivos e falam, você perde 2% da sua reserva muscular ao ano. E aí pode chegar algum momento onde esse desempenho físico, essa sua reserva, ela é tão baixa que um estressor externo pode gerar um declínio funcional. Então, é muito importante vocês atingirem a sua massa muscular, o seu pico de massa muscular. Isso vai ocorrer quando? Por volta dos seus 30 anos, 28, 30 anos, aqui é onde que você está atingindo sua massa máxima, você tem máxima capacidade física funcional, né? Aqui, infelizmente, no Ateliê do Osso, eu acredito que todos já passaram desse momento de atingir o pico de massa ósseo-muscular, né? O Bahia, no caso, ele está procurando faz tempo isso, mas ele não encontrou. Mas vamos dar continuidade porque isso é muito importante. E aí, o que vem? Vem esse estudo muito legal, né, que fala da pirâmide da imobilidade, onde que quando o indivíduo ele é sedado, desculpa, ele está num CTI, é incerto
o quanto que ele perde de massa muscular e força muscular com 7 dias de sedação. Mas aí começa a microgravidade. 7 dias você já está perdendo massa muscular, você já está perdendo força muscular. A síndrome da mobilidade, 10 dias você já está perdendo a massa muscular, você está perdendo a força muscular. Então, ficar deitado numa cama 10 dias, você perde força, você perde massa. Isso ocorreu agora, nesse momento de pandemia, onde os idosos se isolaram, ficaram mais tempo dentro de casa, perderam a capacidade de andar, perderam sua qualidade de vida, essa imobilidade prolongada fez com que muitos perdessem força. E aí, eu paro aqui para fazer uma pergunta para o Lucas, que é ortopedista. E aí, como é que vocês, na ortopedia, vocês avaliam esse retorno precoce após uma cirurgia, após uma fixação, onde que você precisa elevar um membro ou quando vocês precisam colocar uma tala, ficar de gesso? Porque todos que já quebraram, fraturaram, quando colocou um gesso, viu que a atrofia muscular, na hora que você tira o gesso, é gritante, é brutal. E aí, como é que vocês fazem, Lucas? Marcelo, essa é uma pergunta assim, relativamente moderna na ortopedia, né? Então, se a gente pegar a ortopedia de 40, 50 anos atrás, os pacientes eram muito mais imobilizados, né? Não se tinha tanto receio de colocar o paciente na cama, de colocar o paciente todo imobilizado. O pessoal mais antigo deve se lembrar do desenho da Pantera Cor-de-Rosa, aqueles em que o cara ficava todo amarrado na cama, né? Cheio de tração. Hoje em dia isso não é mais aceito, nem com adulto, nem mesmo com as crianças, né? E a gente conhece a doença da imobilidade, né? Então, a ortopedia tem passado ainda por uma transição muito grande de tentar colocar os pacientes de volta no movimento, de volta na atividade física, o mais rápido possível. Nem sempre é possível, né? Mas esse conceito, inclusive, mudou algumas formas de tratamento de conservador. Fraturas que seriam tratadas com gesso passaram a ser tratadas prioritariamente com cirurgia. E se a gente consegue uma imobilização uma fixação bem rígida do osso, por exemplo, bem estável, a gente pode, mesmo com o osso não tendo colado, mas está ali uma placa ou uma haste segurando esse osso, a gente consegue mobilizar o paciente logo e evitar essa doença da imobilidade, a doença da perda de massa muscular, e não só isso, né? Mas a parte cardiovascular também começa a ir embora, reservas pulmonares começam a diminuir, proteicas e até mesmo você falou na outra aula das miocinas, né? Será que isso não está afetando o cérebro dos pacientes no momento futuro? Enfim, a gente vem se preocupando mais com isso, apesar de não ser tanto, teoricamente, a área do ortopedista. Mas o ortopedista não deve deixar de ser médico, né? A gente deve se preocupar com tudo e não só com osso e músculo. Não, o ortopedista não deixa de ser médico, obviamente. Mas aí o que acontece? Isso é muito importante, porque aqui até nesse canal, olha só que interessante, né? Você faz essa mobilização, você tem esse conceito, né, evolutivo, que é muito legal, que a gente apresenta em todas essas aulas, os nossos conceitos evolutivos, e aí a gente tem que encaminhar precocemente para o fisioterapeuta para dar essa mobilidade, né? E essa mobilidade, ela é muito importante para a gente diminuir o quê? O estresse. Fernando, já eu vou te perguntar, tá joia? Porque eu vou mostrar o que ocorre com essa imobilidade. Olha só que nós falamos na aula passada sobre os tipos de fibra, né? Para cada tipo de exercício, você tem um tipo de fibra importante, né? E olha que bonito, quando você vai envelhecendo, você tem o quê? Diminuição dos seus fatores anabólicos, como o IGF-1, como o hormônio da testosterona, como o hormônio do crescimento, né? O GH, que depois que você para de crescer, sua placa epifisiária fecha, você, na verdade, é o hormônio do metabolismo, ele tem aquela reconstrução muscular, ele tem uma capacidade de regeneração muito importante, né? E quando você está envelhecendo, você está perdendo quais tipos de fibra? Aquela fibra de contração rápida, aquela fibra que você precisa para gerar explosão, aquela fibra que você precisa de força muscular, que ela é capaz de gerar uma força muscular numa menor quantidade de tempo. E onde que isso é importante? Quando você está perdendo essas fibras, você está tendo estresse oxidativo, você está tendo aquele dano mitocondrial, apesar da mitocôndria estar muito mais presente nas fibras de contração lenta. Olha que interessante, você vai tendo desuso, você vai ficando com mais imobilidade, isso vai gerando o quê? Um dano neuronal naquela sua placa, onde que ela vai iniciar aqueles estímulos e você vai ter a atrofia muscular, você vai perder a força muscular. E isso é muito importante, por quê?
Porque quando a gente avalia esses sinais catabólicos, você tem o desuso, ou a imobilidade, ou o envelhecimento, a denervação. Isso gera fatores, né, que vai estimular e bloquear o quê? A síntese muscular, que é por uma via que é muito conhecida chamada mTORC1, onde você faz a síntese. Então, essa denervação, esse desuso, essa imobilidade, o envelhecimento, ele inibe a via de síntese muscular. Claro que o paciente que está, nós que estamos envelhecendo com doenças crônicas, sem exercício físico, você está usando muitos medicamentos, você tem um aumento das citocinas inflamatórias, você não tem aquelas miocinas do bem, você tem as miocinas do mal, você tem o aumento dos glicocorticoides, usa o glicocorticoide ele vai lá, vai fazer um dano, né? Vai piorar a qualidade do osso, vai fazer perda muscular. Você tem uma ativação da miostatina, que também vai fazer essa inibição. Então, você tem vários fatores, aumento de fatores inflamatórios, como a via NF-kappa-beta, e assim, liberações de interleucinas 1, 6, né? Interleucinas inflamatórias, aí você vai tendo o quê? O dano, a atrofia muscular. Você não tem um gene para fazer, vamos fazer síntese, precisamos ganhar massa muscular, né? Então, aqui é um ponto que essa imobilidade é muito importante. E agora, já, Fernando, presta atenção que essa é a pergunta que eu quero que você faça um comentário pessoal. Quando você está envelhecendo e você está perdendo a força muscular, aquelas fibras tipo 2, olha que interessante. Pessoas, idosos, homens, têm 2% de não conseguir levantar da cadeira com 50 a 69 anos. Mulheres chegam a 14%. E quando você envelhece para 70 a 74 anos, isso daí praticamente dobra, né? E como que o fisioterapeuta atua nesse idoso que está perdendo essa força muscular? O que é mais importante para vocês, na sua prática clínica, você tentar fazer o quê? A recuperação desse movimento humano. Então, Marcelo, eu vou utilizar um pouco também da minha atuação, minha expertise na área da eletroestimulação. Inicialmente. Até corrobora, complementa a pergunta que você fez para o Lucas, né? Porque essa musculatura devido à imobilização, no caso do pós-cirúrgico, e no caso dessa perda também de massa muscular, e no processo de envelhecimento, né? Aquela estrutura tem inibição autogênica, tá? Aquela musculatura. Então, a forma de a gente estimular, né, é uma eletroestimulação. E realmente, na eletroestimulação que eu coloco a nível de ponto motor, a nível de junção neuromuscular, e como nós acharmos isso através de testes, potencializo, né, o ganho, sim, de massa e até mesmo de força. Os estudos mostram isso, com a eletroestimulação nós ganhamos força, tá? E, logicamente, associado gradativamente ao exercício. Eu não posso ficar preso à eletroestimulação, porque o exercício que realmente vai fazer o estímulo que eu preciso para ganho funcional, para o ganho das capacidades físicas e funcionais. Só que naquele paciente, né, que está ali mais restrito, gerar também uma grande demanda energética, um gasto energético maior com exercícios mais vigorosos, também não pode ser tão benéfico. Então, inicio com a eletroestimulação, especificamente, e aumentando gradativamente esses ganhos, com melhora da mobilidade, movimento, algumas restrições articulares, bloqueios mecânicos que podem também estar ali impedindo essa melhora funcional daquela musculatura, e aí nós seguimos o percurso para, sim, evoluir para uma atividade física ou um exercício físico mais controlado e melhor para esse paciente. Perfeito, muito bom. Então, Fernando, nós vamos depois solicitar uma aula. Eu até gostaria, uma aula que pode ser até um pouco mais curta, de 10 minutinhos. Eu gostaria que você falasse sobre a corrente russa, tá? Que pouco tem se falado, né? Pouco tem se usado, principalmente com os fisioterapeutas. Eu acho que esse é um momento muito legal, porque quando a gente pega esses indivíduos, né, que estão até no CTI entubado, como aquela pirâmide da imobilidade, a fisioterapia com essa eletroestimulação nesse paciente acamado, sedado, é muito importante também. E tem estudos demonstrando isso que você acabou de falar. Muito interessante, mas vocês conseguem perceber que a força muscular ela é importante por um simples ato da vida diária, que é o quê? Levantar da cadeira, né? Então, aqui a gente começa a ter um conceito chamado dinapenia, que é a perda da força muscular. E esse é o conceito mais importante desse envelhecimento. Por quê? Porque a dinapenia, ela acaba sendo um fator central do problema. Ela, sim, leva ao aumento da mortalidade, leva ao declínio funcional, à incapacidade física, porque nós temos o sistema muscular de um lado
gerando declínio, e nós temos um sistema nervoso de outro lado, também levando ao declínio e você perdendo essa força muscular. Então, a sarcopenia é um grande, sim, fator de risco para a dinapenia, que é essa perda dessa força muscular. A qualidade dessa contração muscular é um fator de risco, é um fator direto para a perda dessa força muscular. O recrutamento dessas unidades motoras, a descarga, as taxas de descargas são um fator direto para o desenvolvimento da dinapenia. Então, o que nós temos? Nós temos a força muscular. Esse, sim, é o ponto central para tentar o quê? Inibir o envelhecimento. E o que o exercício físico faz? Você tem adaptações, que ela tem adaptações agudas, que logo quando você está fazendo exercício, você começa a gerar adaptações agudas, aí você passa os dias, os meses de treinamento, e aí, com semanas e meses, você começa a ter as suas adaptações crônicas, onde você começa a estimular a síntese de miofibrilas, você começa a ter hipertrofia muscular, você começa a ter ganho de força muscular com essa tradução de proteínas. Esse é um estudo muito bacana, muito elegante, brasileiro, um estudo muito bacana. E aí, o que nós temos, então, para finalizar, e depois, no próximo episódio, a gente entrar nos exercícios musculares, que a gente precisa envelhecer com qualidade. E envelhecer com qualidade são 3 fatores, que cada um busca as suas orientações, mas eu sempre falo que dormir é essencial, comer, ter uma dieta adequada é essencial e promover exercício físico é essencial. E aí você vai envelhecer com qualidade. Como hoje, nessa aula, esse senhorzinho aqui, ele tem 92 anos e ele é um old school, fazendo a sua musculação com sua calça jeans, cinto de couro e carregando os seus pesos e está com uma feição ótima aí. E provavelmente ouvindo um rock and roll, né? Eu acredito. De preferência, um AC/DC nessa sala de musculação. Marcelo, muito bom, parabéns pela aula, como sempre, né? Muito ilustrativa, informativa. A gente tem um público que está sendo conhecido ainda, nós estamos conhecendo o nosso público, identificando qual é o público do Ateliê do Osso, né? Mas a gente percebe a presença de muita gente da área de saúde, seja médico das diversas especialidades, muitos fisioterapeutas e educadores físicos. E eu acho que essa aula foi muito voltada para vocês da saúde, né? Um linguajar um pouco mais técnico, mas também mesmo para o leigo que se interessa pelo tema e simplesmente está buscando conhecimento sobre saúde aqui. Eu acho que um dos conceitos muito importantes foram passados lá nos slides iniciais, né? A maioria das pessoas vai ganhar massa muscular e massa óssea até cerca de 30 anos de idade, depois vai perder. Então, a nossa juventude é uma época de ouro, gente. Nós temos que estimular a atividade física para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, tomar muito cuidado com a informação que nós, profissionais de saúde, passamos. Existe uma certa tendência de quem trabalha com lesão falar muito de lesão, né? Falar mal do esporte, entre aspas, né? Então, pode parecer que o esporte é lesivo, que machuca, mas a nossa maior luta é contra o sofá, né? Contra o sedentarismo. Eu queria deixar essa como a minha pequena mensagem aqui nessa aula do Marcelo hoje. Oh, excepcional a aula, Marcelo. Me preocupou no início, aquela curva me preocupou, viu? Eu tô abaixo, eu acho. Eu não estou seguindo direitinho esse processo a partir dos 30 anos ali, me incomodou um pouquinho, sendo bem sincero. Aula sensacional, concordo plenamente com o Lucas. A importância do estímulo, na verdade, esse processo de envelhecimento ativo, né, que acontece, então tem que ser desde antes esse processo. Nós vimos ali o gráfico exemplificou muito bem. Eu acredito que para todo mundo, tanto para especificamente tecnicamente falando, cientificamente, vai entender, vai conseguir entender o aprofundamento da mesma forma o nosso público que não é da área de saúde. Pessoal, só para lembrar aqui, tá? Por favor, essas aulas que estão sendo, e as outras também anteriores, né, são aulas assim que são extremamente importantes, as informações, né, para a população e também para a área de saúde, que nós aprendemos juntos aqui, né? Eu acredito que muitos outros profissionais de saúde também estão aprendendo. E compartilhe, né? Sinalize lá, dê o seu sinalzinho lá, né? Se achar alguém também interessante, o joinha, eu gostei lá. O joinha que gostou, tá? Comente, faça suas perguntas, tirem suas dúvidas. Acredito que aqui a equipe vai estar prontamente para vocês aí,
né? Logicamente, temos nossas limitações, mas vamos tentar sempre responder e trazer para vocês mais informações aí. E muito legal, tá, pessoal? Com esse final que o Lucas fez aqui na aula, que eu acho que é muito interessante. As aulas, ele falou da questão ortopédica das lesões, tem outros vídeos mostrando até na série Corrida, mostrando que as lesões estão presentes, sim, mas vale a pena fazer exercício físico. É importante, né? Quem não faz, né, não sente, né? E machucar faz parte, né? Faz parte do exercício, faz parte do esporte. Mas, com certeza, esse machucado músculo-esquelético que você vai ter, provavelmente ele vai ser muito menor que o declínio funcional que você poderia chegar aos 90, aos 100 anos. Então... E eu ainda gostaria de ir um pouquinho além, Marcelo, especialmente com atletas, a gente observa que as lesões podem ser grandes oportunidades para melhora. Tem cara que na hora que machuca, vai passar por uma cirurgia, um atleta profissional, é a hora que ele melhora mentalmente, ele se torna um atleta mais forte mentalmente, ou melhora outros fatores, melhora a respiração, ou o cara machuca o braço, o tenista, mas vai melhorar o seu condicionamento aeróbico através da corrida, do pedal, de musculação, né? Então, tem sempre espaço para melhora e a vida nos dá surpresas, às vezes nos dá limões, né? Então, a gente pode muito bem tentar fazer das lesões uma limonada aí. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer, então. Semana que vem temos mais vídeos. Um abraço para todos que assistiram e dê o seu joinha, o seu like aí no nosso vídeo para quem gostou e curtiu. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço, pessoal.